Patriota, o que aconteceu nas últimas 48 horas em Brasília não foi apenas um erro diplomático, foi um ato calculado de traição. Enquanto você dormia, ou enquanto a grande mídia tentava desviar sua atenção com cortinas de fumaça, uma fatia gigantesca da nossa soberania foi entregue de bandeja para o regime comunista chinês. Lembra daquele gesto de boa-fé de Donald Trump? Aquela suspensão das sanções que parecia um respiro? Esqueça! O governo Lula acaba de cuspir na mão estendida da maior potência do mundo livre. O acordo foi quebrado. O ouro do Brasil, o seu patrimônio, está indo para os cofres de Pequim. E a resposta que vem de Washington não será uma carta de repúdio. Será brutal. Trump está furioso e o que ele prepara agora pode colapsar o sistema que governa este país. Fica comigo. Você precisa ver o tamanho do buraco onde nos meteram. Olá, guerreiros da liberdade. Sejam bem-vindos ao Escalada Patriota News, o único lugar onde a narrativa oficial não se cria. Antes de mergulharmos nos detalhes sórdidos dessa negociação, eu tenho um pedido rápido, mas vital. Esmaga o botão do like agora. O YouTube não quer que esse vídeo chegue a mais ninguém. A sua curtida é a nossa única arma contra o algoritmo da censura. Inscreva-se e ative o sino. Estamos na trincheira e precisamos de você. Vamos aos fatos, porque a imprensa militante está desesperada tentando esconder o óbvio. Para entender a gravidade do que aconteceu, precisamos voltar alguns dias. Havia um xadrez geopolítico em andamento. Donald Trump, numa jogada de mestre, decidiu suspender temporariamente as sanções da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Muita gente chiou na hora, achou que era recuo. Mas nós avisamos. Trump não dá ponto sem nó. Aquilo não foi um presente, foi um teste. Um ultimato silencioso. Havia condições claras na mesa. E a principal delas, segundo fontes seguras de Washington, era cristalina. O Brasil deveria se afastar do alinhamento automático com a ditadura chinesa. Trump exigiu o rompimento imediato de qualquer cooperação que envolvesse terras, energia e, principalmente, recursos minerais estratégicos. A mensagem da Casa Branca era simples. Querem ser tratados como parceiros do Ocidente? Parem de vender o país para os comunistas. E o que o governo Lula fez? Esperou a poeira baixar. Analisou com cautela? Não. Em menos de 72 horas, repito, 3 dias depois do gesto de confiança americano, o Planalto confirmou a venda de um pacote gigantesco de minas de ouro. Estamos falando de jazidas em Minas Gerais, no Maranhão e na Bahia. O comprador não é uma empresa multinacional qualquer. É uma gigante estatal chinesa. E quando falamos estatal chinesa, patriota, você sabe o que significa. Estamos falando diretamente do Partido Comunista Chinês. Estamos falando de uma empresa que responde a Xi Jinping. O valor? Mais de $1 bilhão. Mas o custo real disso não se mede em dinheiro, se mede em soberania. Enquanto Trump oferecia uma saída honrosa, Lula escolheu a submissão ideológica. Enquanto os Estados Unidos pediam lealdade aos valores da liberdade, o governo brasileiro assinava um cheque em branco para o eixo da tirania. Você consegue perceber a gravidade disso? Não é sobre comércio, é sobre lado. O artigo 176 da nossa Constituição é claro. As riquezas do solo pertencem à União, ou seja, pertencem a você, ao povo. O governo é apenas um gerente temporário. Mas Lula está agindo como se fosse o dono da fazenda, vendendo as joias da coroa para seus amigos ideológicos do outro lado do mundo, sem consultar o Congresso, sem debate público, na calada da noite. E tem um detalhe que torna tudo isso muito mais perigoso. Por que a China quer tanto o nosso ouro agora? Analistas de inteligência e relatórios do próprio Departamento de Estado americano apontam: a China está acumulando ouro em níveis recordes há 3 anos. Isso não é investimento financeiro. Isso é preparação para a guerra. O ouro é o único ativo que resiste a um colapso do dólar ou a sanções globais, em caso de conflito militar. Pequim está blindando sua economia para um possível confronto com o Ocidente. E o Brasil, sob a batuta do PT, está voluntariamente abastecendo a máquina de guerra chinesa. O ouro que sai do solo baiano ou mineiro vai servir para financiar um regime que persegue cristãos, que censura a internet e que quer derrubar a hegemonia da liberdade no mundo. É isso que o governo chama de parceria estratégica? Isso tem outro nome. Chama-se traição à pátria. Agora, imagine como essa notícia chegou no Salão Oval. A informação caiu como uma bomba atômica em Washington. Fontes diplomáticas relatam que Trump teria reagido com indignação absoluta. Ele se sentiu pessoalmente traído. A leitura nos corredores do poder americano é unânime. Lula não apenas ignorou o aviso, ele desafiou Trump. A diplomacia americana funciona na base da confiança e da palavra. Quando Trump suspendeu a Magnitsky, ele deu um voto de confiança, apostando que o Brasil ainda tinha salvação, que ainda poderia escolher o lado certo da história.
A resposta do Brasil foi uma bofetada. O governo brasileiro pegou o acordo, amassou e jogou no lixo, correndo para os braços da China. E não se engane, a esquerda sabia o que estava fazendo. Documentos preliminares indicam que essa venda já estava sendo costurada nos bastidores ao mesmo tempo em que negociavam com os americanos. Ou seja, foi má fé. Prometiam lealdade a Trump com uma mão, enquanto assinavam um contrato com os comunistas com a outra. A grande mídia, é claro, está calada, onde estão as manchetes sobre entrega do patrimônio nacional. Se fosse uma empresa americana comprando uma padaria no interior de São Paulo, o Jornal Nacional estaria gritando imperialismo yankee há 3 dias. Mas como é a China? Como é a China, vira investimentos, vira cooperação. A hipocrisia é nojenta. O consórcio de imprensa é cúmplice desse desmonte. Eles tentam tratar como um negócio normal, mas você e eu sabemos. Vender urânio, nióbio ou ouro para uma ditadura expansionista nunca é apenas negócio. E agora, patriota? O que acontece quando você trapaceia contra o homem mais poderoso do mundo? O tempo da paciência acabou. As informações que chegam de Washington são de que a Lei Magnitsky pode ser reativada a qualquer momento. E dessa vez não vai ser só um aviso. Trump não costuma ameaçar, ele age. A retaliação que está sendo desenhada não mira apenas Alexandre de Moraes. O escopo deve aumentar. Fala-se nos bastidores sobre incluir ministros, empresários e operadores que facilitaram essa entrega do ouro. Estamos falando de bloqueio total de bens no EUA, cancelamento de vistos, isolamento financeiro. O Brasil pode sofrer sanções econômicas que vão fazer o dólar disparar e o risco país explodir. E a culpa não será de Trump. A culpa será única e exclusivamente de um governo que preferiu agradar Pequim a proteger o povo brasileiro. Há quem diga, inclusive, que Lula fez isso de propósito. Uma provocação calculada para mostrar à sua base radical e aos seus chefes no Foro de São Paulo que ele não se curva aos Espanha-Ruana. É a velha tática de criar um inimigo externo para justificar o fracasso interno. Mas ele esqueceu um detalhe. O Brasil de 2025 não é o Brasil de 2003. E os Estados Unidos de Trump não são os Estados Unidos de Obama ou Biden. Trump enxerga o mundo como uma batalha entre o bem e o mal, entre liberdade e controle estatal. Para a Casa Branca, o Brasil acabou de cruzar a linha vermelha. Deixamos de ser vistos como um aliado problemático e passamos a ser vistos como um satélite da China na América do Sul. Isso é gravíssimo. Isso coloca nossa segurança nacional em risco. Eu te pergunto, desde quando entregar nossas riquezas para financiar uma ditadura virou sinônimo de soberania? Onde estão os nacionalistas da esquerda? Onde está a turma do "o petróleo é nosso"? Sumiram todos. Porque para eles, o Brasil é só um balcão de negócios. Se o comprador for o Partido Comunista, eles vendem até a alma. O que estamos vendo é a transformação do Brasil em uma colônia moderna. Colônia digital, colônia energética e agora, colônia mineral da China. Eles levam o ouro e nós ficamos com o buraco e com a inimizade do mundo livre. Mas, patriota, no meio dessa escuridão há uma luz. Cada movimento desse governo expõe quem eles realmente são. A máscara caiu. Não há mais como fingir moderação. Trump está fazendo a parte dele. Ele está defendendo a América. E, por tabela, dando ao Brasil a chance de ver a verdade nua e crua. A pressão externa vai aumentar. O sistema vai sentir o golpe. Se as sanções vierem com a força que se espera, a estrutura de poder em Brasília vai tremer. Mas a batalha real não é em Washington. É aqui. É na sua consciência. O Brasil real, o país que trabalha, que reza, que defende a família, não compactua com essa traição. Nós sentimos vergonha do que está sendo feito em nosso nome. E é essa vergonha que precisa virar combustível. Não adianta apenas ficar indignado no sofá. A indignação sem ação é estéril. Eles apostam no nosso cansaço. Eles apostam que vamos esquecer essa venda do ouro na semana que vem, quando surgirá outro escândalo. Mas nós não vamos esquecer. Estamos diante de um divisor de águas. De um lado, o eixo da liberdade. Do outro, o eixo da submissão. O governo já escolheu o lado dele. Agora cabe a nós mostrarmos que eles não falam por todos os brasileiros. Trump já entendeu o recado. E você? Se você concorda que vender ouro para a China é um crime de lesa pátria, eu preciso que você faça uma coisa agora. Compartilhe este vídeo. Mande no grupo da família, do trabalho, da igreja. O algoritmo vai tentar segurar essa informação, mas a sua rede é mais forte que eles. Vamos fazer esse alerta ecoar. O Brasil não está à venda. Deixa seu like, comenta aqui embaixo. Traição para engajar. Aqui é Escalada Patriota News. A verdade é a nossa única bandeira. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Até a próxima.